Física quântica. A melhor maneira de explicar o que é a física quântica é começar descrevendo como ela surgiu. A física quântica surgiu no começo do século XX para elucidar graves discrepâncias entre a física clássica e as teorias sobre eletromagnetismo. Pistas importantes sobre as propriedades de ondas eletromagnéticas surgiram com a observação de objetos incandescentes. É sabido que um corpo negro, corpo que emite ou absorve radiação eletromagnética sem favorecer alguma frequência específica, ao ser aquecido, emite um brilho que se torna mais intenso e passa do vermelho tendendo ao branco. A partir da análise quantitativa dessas propriedades do corpo negro, cientistas desenvolveram um modelo tendo como base a física clássica para deduzir as características da radiação eletromagnética emitida. Porém, essas características deduzidas não eram compatíveis com os fatos observáveis. Chamada de catástrofe ultravioleta, o modelo da física clássica determinava que qualquer corpo quente emitiria radiação em altíssimas frequências, que inclusive o corpo humano, a 37 graus Celsius, brilharia no escuro. A sugestão que resolveu esse problema foi dada pelo físico alemão Max Planck, que propôs que a troca de energia entre matéria e radiação não ocorre de forma contínua e linear como previa a física clássica, mas sim que ocorria na forma de pequenos pacotes de energia, chamados de quanta. Sendo assim, agora havia um limite mínimo de energia que um corpo deveria possuir para liberar radiação, resolvendo a catástrofe ultravioleta. Uma analogia seria a do ato de se despejar água de um copo. Da mesma forma que para a física clássica não há uma descontinuidade na gradação da transferência de energia entre radiação e matéria, apenas intuitivamente não há limite mínimo para a quantidade de água que pode ser despejada do copo. Mas sabemos que o limite mínimo seria uma molécula de água, ou seja, um quanta de água. Porém, uma reviravolta tão surpreendente na física clássica precisava de mais evidências, e elas foram encontradas no efeito fotoelétrico, que é o fenômeno onde elétrons são ejetados de um metal quando sua superfície é exposta à luz ultravioleta. A observação experimental desse efeito é a seguinte: nenhum elétron é ejetado a menos que a frequência da radiação ultrapasse um limite mínimo, dependente das características do metal, não dependendo da intensidade da radiação. Para explicar essa observação experimental, Albert Einstein propôs que a radiação eletromagnética consiste de partículas, fótons, e que cada fóton pode ser tratado como um pacote de energia, que é relacionada com a frequência da luz emitida. Note que a intensidade da radiação é proporcional ao número de fótons emitidos, e a energia de cada fóton depende da frequência dessa radiação. As características do efeito fotoelétrico são facilmente explicadas por esse modelo, pois se o fóton não possuir energia suficiente para ejetar um elétron da superfície do metal, nada ocorrerá, independente da intensidade da radiação. Uma analogia simples seria de se limpar uma crosta de sujeira de um piso utilizando uma mangueira. Mesmo se sua mangueira despejar muita água, ou seja, intensidade alta, não significa que conseguirá limpar a sujeira. Já uma máquina a vapor, que despeja menos água, porém com maior pressão, cada gota possui mais energia cinética do que as da mangueira comum, consegue realizar o trabalho. Até agora já deu para entender de onde veio o nome da física quântica, que é o quanta. Antes, a luz era uma radiação eletromagnética. Agora, para resolver alguns problemas, ela é um quanta, ou seja, uma quantidade fixa. Mas espera aí, tem uma discrepância aí. A luz é afinal uma onda ou uma partícula? Vamos entender a dualidade onda-partícula da matéria. O efeito fotoelétrico é uma forte evidência de que a luz é composta de partículas, que é o quanta, ou fótons. Porém, ainda há vastas observações experimentais que corroboram para a hipótese de que a radiação eletromagnética consiste de ondas. A mais forte evidência é a observação do fenômeno de difração, que demonstra um padrão de intensidade de luz forte e fraca no anteparo quando o feixe passa por um obstáculo, no caso, duas fendas paralelas. Esse padrão só é obtido quando há interferência construtiva e destrutiva de duas ondas. Quando dois picos ou dois vales de uma onda se sobrepõem, obtemos uma interferência construtiva. Quando um vale e um pico se sobrepõem, obtemos uma interferência destrutiva. Richard Feynman, em seu livro Sobre as Leis da Física, descreve o comportamento quântico dos elétrons e fótons misturando analogia e contraste, num experimento inventado.
utilizando projéteis como analogia para partículas e ondas de água como analogia para ondas, o experimento segue da seguinte maneira. Imagine uma metralhadora que dispara balas infinitamente duras que não podem se partir de maneira alguma, e que as balas são disparadas na direção de uma placa blindada que contém uma fenda. E atrás dessa placa existe uma outra que contém duas fendas. E por fim, existe um alvo, onde podemos contar as balas que o atingiram. A curva N1 representa a distribuição de balas encontradas no alvo que passaram pela fenda 1, e a curva N2 representa o mesmo para a fenda 2. Note que o eixo X representa a quantidade de balas e o eixo Y a posição no anteparo. A curva N12 representa a distribuição total de balas encontradas no alvo, vinda das duas fendas. Note que a curva 12 é obtida fazendo-se uma simples soma das curvas N1 e N2. Agora imagine o mesmo experimento, porém, ao invés de uma metralhadora e placas blindadas, suponha uma piscina, com barreiras dispostas da mesma forma que as placas blindadas. E ao invés de um alvo, imagine uma porção de pequenas boias que podem medir e registrar a oscilação na superfície d'água. Quando alguém causa um distúrbio rítmico na superfície d'água, ondas concêntricas se espalham vindas da origem do distúrbio e atravessam as fendas como mostrado na imagem. Quando as ondas passam pela fenda dupla, elas passam a interferir umas com as outras. Quando uma crista de onda cruza com a crista de outra, sua amplitude aumenta. E o mesmo ocorre quando um vale cruza com outro vale. Mas se um vale encontra com uma crista, uma onda cancela a outra e a amplitude é nula. O resultado é um padrão de interferência muito característico captado pelas boias sensíveis a oscilações. A curva I1 representa a intensidade de oscilação das boias caso somente a fenda 1 estivesse aberta, e a curva I2 o mesmo para a fenda 2. Se as duas fendas estiverem abertas, obtemos a curva I12, que demonstra o padrão de interferência mencionado anteriormente. Mas então, o que ocorre quando utilizamos fótons ou elétrons no nosso experimento inventado? Se somente uma das fendas estiver aberta, obtemos uma curva do tipo N1 ou N2. Porém, se as duas fendas estiverem abertas, obtemos uma curva do tipo I12. É assim que a mecânica quântica funciona. Dependendo da medição, encontramos comportamento ora de onda e ora de partícula da matéria. Os cientistas, confrontados com fortes evidências experimentais, tiveram que admitir o comportamento dual da radiação eletromagnética. Não é uma onda nem uma partícula, são as duas coisas ao mesmo tempo. O cientista francês Louis de Broglie propôs que não somente a radiação eletromagnética possui essa dualidade, mas que toda a matéria poderia se comportar ou como onda ou como partícula. O princípio da incerteza. Na mecânica clássica, uma partícula sempre possui uma posição e um momento linear bem definidos num dado intervalo de tempo, sendo o momento linear a velocidade vetorial multiplicada pela massa da partícula. Porém, se a matéria possui também propriedades de onda, não é possível determinar a posição específica de nenhuma partícula. Imagine uma corda vibrando. Não é possível determinar onde exatamente está a onda de vibração. Uma partícula com momento linear precisamente definido possui um comprimento de onda igualmente bem definido. Mas, por não ser possível determinar a posição exata de uma onda, a posição da partícula não pode ser definida com igual exatidão. A propriedade dual da matéria implica também que, se é sabida a posição exata da partícula, seu momento linear não pode ser igualmente definido. Nisso consiste o princípio da incerteza de Heisenberg, que nos diz que não é possível determinar a posição e o momento linear exatos de uma partícula ao mesmo tempo, ou temos certeza de um ou do outro. Uma demonstração muito simples do princípio da incerteza de Heisenberg consiste em disparar um feixe de laser através de uma fenda ajustável e observar o ponto luminoso produzido pelo laser no anteparo atrás da fenda. Inicialmente, com a fenda bem aberta, o ponto luminoso fica inalterado. Conforme a fenda é fechada, como seria previsto pela intuição, o ponto luminoso fica cada vez mais estreito. Porém, chega um dado momento quando a fenda fica muito estreita e o ponto luminoso passa a se espalhar. Ele aumenta ao invés de diminuir, até que se distribui tanto no anteparo que acaba não sendo mais visível. Se supormos que a luz nesse caso se comporta como partículas, os fótons são forçados a passar por um espaço cada vez menor.
quando a fenda se torna muito pequena, ela acaba atuando como um medidor da posição dos fótons, pois se eles passam por ela, sabemos que sua posição naquele momento é definida por uma dimensão finita e determinada que se torna cada vez mais precisa conforme a fenda vai se fechando. E, de acordo com o princípio da incerteza, se sabemos com mais exatidão a posição de uma partícula, seu momento deve ficar mais incerto. Assim, os fótons, quando passam por um espaço muito limitador, mudam sua trajetória e acabam se espalhando, fazendo com que seu momento, antes melhor determinado pela trajetória retilínea produzida pelo laser, varie, produzindo uma mancha luminosa difusa que se espalha no anteparo ao invés de um ponto preciso que se torna cada vez menor. O princípio da incerteza não possui consequências práticas para o mundo macroscópico, mas para as partículas microscópicas, como os fótons do exemplo acima, seu impacto é tremendo. Por exemplo, para uma bolinha de gude de massa igual a 1 grama e uma velocidade calculada, com uma margem de erro ou incerteza de 1 milímetro por segundo para mais ou para menos, a incerteza em sua posição nesse instante, não importando o quão sofisticado é o aparelho que efetuará a medida, será minúsculo, milhões de vezes menor do que o tamanho de um átomo. Mas, para um elétron confinado no diâmetro de um átomo, a incerteza da posição, portanto, é o próprio diâmetro do átomo, a incerteza de sua velocidade é de aproximadamente 150 km por segundo para mais ou para menos. A fórmula para se calcular a incerteza máxima que podemos ter sobre a posição e o momento de uma partícula é bem simples. Δx vezes ΔP maior ou igual a constante de Planck dividida por 2π, onde Δx é a incerteza na posição, ΔP é a incerteza do momento e a constante de Planck é um número muito pequeno. Assim, se a incerteza da posição diminui, para se manter a desigualdade, a incerteza do momento deve aumentar. Por causa das propriedades de onda da matéria, não é possível interpretar o movimento de partículas como sendo trajetórias bem definidas ao longo do espaço e do tempo. Erwin Schrödinger propôs substituir as trajetórias bem definidas por uma função de onda, função matemática cujos valores variam com a posição. Max Born sugeriu que a interpretação física dessa função de onda seria de que a função elevada ao quadrado, assim não há valores negativos, representa a probabilidade de se encontrar a partícula numa dada posição. Mas o que ocorre quando fazemos a medição de uma única partícula e verificamos que ela atingiu o anteparo numa posição específica, sem um padrão de interferência? O que aconteceu com a função de onda? Esse fenômeno é descrito como o colapso da função de onda, e ocorre toda vez que uma partícula individual é medida, e logo após a medição, a partícula volta a se comportar como onda e se espalhar, até que uma nova medição colapse sua função de onda novamente numa outra posição. Voltemos a usar a didática de Feynman para explicar esse fenômeno. No caso do experimento imaginário de se atirar elétrons contra uma fenda dupla, o que ocorreria se atirarmos apenas alguns elétrons por vez? Ainda assim, obtemos um padrão de interferência no anteparo, sugerindo que os elétrons se dividem e passam ao mesmo tempo pelas duas fendas. Para verificar se este é o fato, colocamos uma forte fonte de luz atrás das fendas. Os elétrons espalham a luz. Assim, cada vez que detectamos um elétron no anteparo, verificamos se houve um flash de luz numa das fendas ou talvez meio flash de luz atrás de cada fenda. Após o experimento, percebemos que não há meio flash de luz. E, além disso, também não há padrão de interferência no anteparo. A distribuição dos elétrons que chegaram no anteparo é igual à dos projéteis da metralhadora com as duas fendas abertas. Fica claro que o comportamento dos elétrons muda se a luz está ligada ou desligada. É impossível determinar por qual fenda o elétron passou sem destruir seu padrão de interferência. Pois se não observamos por qual fenda os elétrons passaram, eles passaram pelas duas fendas ao mesmo tempo. Ou seja, quando não observamos os elétrons, a função de onda de cada um se espalha, mas se ligarmos a luz, a função de onda colapsa e encontramos o elétron passando por uma ou por outra fenda. Até o momento só descrevi o que os experimentos mostram, e a partir de agora veremos as interpretações desses resultados surpreendentes. A interpretação de Copenhague, formulada por Niels Bohr e Werner Heisenberg,
é a interpretação mais comum dos resultados obtidos pela física quântica. Se constitui basicamente de duas afirmações. 1. A função de onda representa probabilidades irredutíveis, ou seja, não são fruto de um mero desconhecimento de variáveis ocultas. 2. O ato de observar causa o colapso da função de onda. Antes existiam todas as possibilidades ao mesmo tempo, mas somente uma se realizou aleatoriamente no momento da observação. É aqui que entra a analogia de Schrödinger, do gato que está vivo e morto ao mesmo tempo. Schrödinger cunhou essa analogia para satirizar os paradoxos levantados pela interpretação de Copenhague. A analogia completa diz que, se colocarmos um gato numa caixa lacrada contendo um frasco de veneno que pode ser liberado caso um contador Geiger detectar radiação, não saberemos se o gato está vivo ou morto, mas de acordo com a mecânica quântica, ele estaria vivo e morto ao mesmo tempo, até que alguém abra a caixa para verificar. Uma das maiores objeções à interpretação de que quando não estamos observando uma partícula, ou um gato, ela consiste numa onda de probabilidade é a ação não local e instantânea. Por exemplo, se um elétron é enviado na direção de um anteparo, sua função de onda, enquanto não observamos o anteparo, se espalha no espaço. Mas assim que detectamos o elétron, a função de onda simplesmente desaparece instantaneamente, violando várias leis clássicas. Muitos físicos famosos foram contra essa interpretação. Dentre eles, o mais famoso era Einstein, com sua frase: "Deus não joga dados". Eles alegavam a existência de variáveis ocultas, ou seja, de propriedades da matéria ainda desconhecidas que seriam as responsáveis pelo comportamento quântico. Mas a interpretação das variáveis ocultas foi praticamente abandonada após o Teorema de Bell, onde John Bell, através de um experimento bastante engenhoso da medição de spin de partículas, pôde determinar que não existem variáveis ocultas e que as propriedades de um sistema quântico, no caso o spin de partículas, é determinado durante a medição e que esta informação é transmitida instantaneamente ao resto do sistema. Como concluiu Richard Feynman, a teoria das variáveis ocultas não pode estar certa. Não é por falta de informações que não sabemos por qual fenda o elétron passará. É basicamente aqui que a parte científica da física quântica termina. A interpretação de Copenhague só é uma dentre muitas interpretações. E, apesar de parecer que o experimento de Bell corrobora com esse ponto de vista, existem outras interpretações dos resultados que não envolvem variáveis ocultas que são compatíveis com todas as outras observações dos fenômenos quânticos, mas que, assim como a interpretação de Copenhague, incorrem em alguns paradoxos. Como afirma Ilya Prigogine, ninguém até agora conseguiu dar uma interpretação realista do colapso de onda. Basta ter em mente a parte realmente científica da física quântica para não cair em falácias que afirmam que a física quântica prova a existência de alguma crença, misticismo ou fenômeno sobrenatural.